Olá, nós estamos em mais um programa do Teomídia Cast, esse programa que tem como finalidade falar sobre teologia, vida e fé, tudo para a glória de Deus. Hoje você deve estar me estranhando, porque eu nem sempre estou, na verdade é a primeira vez em que eu consigo estar aqui nessa cadeira principal. E hoje eu tenho o privilégio de falar de um assunto que é muito especial, muito importante, que tem a ver com a vida, realmente a vida cristã, aquilo que a Escritura já nos ensina, ela nos fala, e eu acredito que você tem muito a aprender com isso também. Nós temos duas pessoas aqui que vão tratar desse assunto, que também não são muito desconhecidas de vocês, mas depois a gente vai ver quem são e sobre o que nós vamos falar. Nós temos uma vinheta aí inicial e eu espero vocês para que depois a gente volte e trate desse assunto muito bom para a glória de Deus, é claro. Muito bem. Você sabe o que é fraternidade? A Bíblia fala sobre fraternidade, fala sobre amor fraternal, fala sobre o amor entre irmãos. Seria mais ou menos isso. Fraternidade tem um aspecto de relacionamento entre irmãos. Agora, o que também a Bíblia nos ensina é que nós temos vários irmãos espalhados em todo o tempo, toda a história, em vários lugares, e então nós temos aí um compartilhamento daquilo que nós caminhamos com o Senhor e trilhamos na nossa vida cristã. É nesse assunto, ou é nesse aspecto que também tem, então, conteúdo bíblico para nós tratarmos, que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar especificamente sobre uma confraternidade de igrejas latino-americanas. Esse movimento de confraternidade já existe há algum tempo, em que algumas igrejas se reúnem para que tratem de assuntos importantes da atualidade, de relevância ou de assuntos doutrinários e que são importantes, então, para a saúde da igreja, obviamente. Então, esses encontros acontecem regularmente e nós temos aqui duas pessoas que puderam participar de um desses encontros recentes e, então, podem falar bastante para nós, sobre esse movimento e como ele impacta a nossa vida. Eu tenho os dois convidados que eu já adiantei, que são conhecidos teus, provavelmente. Temos o pastor Fernando Hamilton aqui, que tem sido o host deste programa há algum tempo já. Eu tenho partilhado com ele essa mesa. Seja bem-vindo, pastor. Que bom tê-lo aqui hoje para falar desse assunto. Obrigado. O negócio de host é meio complicado, né? Primeiro eu achava que era rosto, não é host mesmo, com H, né? Então, mas é muito bom. Bom nós estarmos aqui conversando. Ok. Prazer. E também temos, então, o pastor Samuel Ribeiro, que também já esteve aqui nessa mesa algumas vezes e pôde falar de assuntos importantes também para os nossos conteúdos aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, que bom ter você aqui. Eu já ocupei a cadeira do tio Fernando quando era o Neto, aí depois o Neto saiu, eu fiquei com a cadeira do tio Fernando, mas ele pegou a cadeira do Roxo. Peguei, foi. Quase um ano essa brincadeira. Foi. Quase um ano. Quer dizer, temos uma triangulação aí que tá... Você tá agora com um blog, não tá? Eu tô com um podcast. Um podcast, não é blog, é podcast. É pela PECOM, pela Agência Presbiteriana de Comunicação, de Evangelização e Comunicação. O nome é ao vivo lá, né? Toda sexta-feira, das 12 às 13. O nome é Bússola Teológica. Engraçado. Bússola Teológica. São 4 pastores conversando sobre teologia. O nome inicial do programa era Os 4 Cavaleiros da Apologética. Da Apologética, então tá E aí o pessoal achou que o pessoal não fosse entender a piada, a referência. Aí ficou Os 4 Cavaleiros. Aí depois falou, não, vamos fazer quadrante teológico. Eu falei, cara, quem sabe o que é um quadrante, cara? Ninguém sabe o que é um quadrante. Fica só aí eu sugeri bússola teológica. Eu falei assim, faz bússola teológica. Aí ficou o nome. E toda sexta-feira a gente tá lá discutindo sobre teologia. E você dá o norte dentro dela. Eu sou o apresentador lá e temos 3 pastores que são os comentaristas. Legal, muito legal mesmo. Tá Ótimo, legal. Muito bom. Que Deus abençoe vocês nesses projetos, inclusive, também. Irmãos, então, nós vamos falar sobre essa que é a confraternidade latino-americana de igrejas. E eu gostaria, então, que os senhores falassem sobre o que é que a gente está falando, o que é, quanto tempo faz, qual é o objetivo. Se o senhor puder começar, pastor Fernando, por favor. É interessante já o termo confraternidade, né? Porque fraternidade já é um negócio que simboliza a união, né? E confraternidade, mas é bem porque o termo latino para o espanhol, né? Então é isso que tem. Essa fraternidade ou essa confraternidade surgiu lá na década de 90, no final da década, meados da década de 90,
do século passado, só pode ser, né? E aí, eu estava, inclusive, no momento lá da fundação, que foi em 95. Em 94, aprovados os estatutos, tanto que eles comemoraram agora. A reunião foi de comemoração. E no 95 foi a Assembleia de Organização. Basicamente, assim, é um grupo de cristãos, de pastores de diversas igrejas latino-americanas. A gente se sente meio estranho lá, porque os únicos que falam português somos nós, né? Todo mundo fala espanhol, e é interessante isso, porque desde a minha primeira experiência, essa agora confirmou, é muito mais fácil, no seu Samuel, mas para mim é muito mais fácil eu entender o espanhol do que o espanhol entender o português. A gente fala com eles, eles ficam assim, parece que está caçando alguma coisa, e o que eles falam, tranquilo, porque, claro, tem uma ou outra palavra que a gente não tem, mas o gostoso é assim, você está com irmãos de igrejas diferentes, situações sociais diferentes. Eu cheguei mais cedo lá, eu fiquei num quarto, tinha um mexicano. Então já fizemos amizade e tal. Depois foi chegando outro mexicano, tinha ali no meu quarto, acho que era guatemalteco. E um do próprio Costa Rica também, que foi na Costa Rica. E só essa experiência já é um negócio assim, para mim, muito legal. Você conversar, saber um pouco como é que tá. Inclusive, o que estava no quarto meu é de Cancún, né? E esse furacão que estão falando tanto aí, né? Nos dias que nós vivemos perto dessa gravação, o tal do Milton, né? Ele saiu ali da região do Cancún. Eu fiquei pensando, como é que será que está lá aquela história? Mas aí você fica tendo sabendo a respeito das lutas dos irmãos, muitas parecidas conosco, né? Só para, se você permite, continuando a falar, porque mania de host, né? Mas alguém que nos escuta, que igrejas reformadas, o que é a história da igreja reformada? Não estamos aqui fazendo propaganda nós não somos seita. A base da nossa fé está lá em, por exemplo, João 5:24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Os que se encaixam aqui são meus irmãos. Basicamente, para mim, são meus irmãos. Mas também o símbolo de fé que nós temos, ele fala em determinado momento que existem igrejas diferentes, algumas mais compromissadas com a palavra, outras menos. São meus irmãos, não somos os únicos crentes, mas é bom a gente ter esse contato. Então, para mim, foi muito legal. Sim, uma excursão, conhecer um outro país. Tem esse aspecto também, mas isso é o de menos. Nós ficamos numa espécie de um acampamento, né? Acho que quem já ficou em acampamento entende, né? Alojamento, beliche. Foi uma experiência enriquecedora, assim, principalmente nesse aspecto que o reverendo Fernando comentou, da questão de você perceber que as mesmas lutas que nós temos aqui no Brasil, outros países também têm. Sim. E os mesmos anseios que nós temos, eles também têm. A CLIR, né, que é a entidade lá que nós fomos participar, a confraternidade, ela inicialmente, claro, ela foi fundada por presbiterianos, né, aqui no Brasil, no México e nos Estados Unidos, mas hoje há outras denominações que fazem parte. Aqui no Brasil mesmo, nós temos, por exemplo, a Igreja Batista Reformada, há outras denominações que têm abraçado retornado à perspectiva da reforma, né? Mas foi impressionante ver lá os anseios. Por exemplo, nós tivemos um painel lá, foram separados em vários grupos, e um dos pedidos lá feito por um pastor da Colômbia, eu não lembro qual país, é que tivessem mais obras do Abraham Kuyper no idioma deles. Okay. E aqui nós temos livre acesso às obras do Kuyper. E eles falaram, porque tinha outra entidade lá, alguma coisa... FITREF, acho que estava, não me lembro, mas tinha seminário. Não, FITREF não. É aquela outra entidade que traduz para o espanhol mesmo. Tá. Felire, pronto. A Felire parece que não está mais publicando as obras do Kuyper. E aí eles falaram, e a gente falou, cara, a nossa editora tem as obras do Kuyper. Felire, acho que era baseada na Holanda, né? Eu não me lembro, acho que era uma coisa assim, né? Isso eles traduziam. Publicava em espanhol, mas era uma época você mandava e-mail para eles, recebia as institutas em espanhol. Foi o que eu estudei no seminário, as institutas em espanhol deles. E aí eles não estão mais publicando, então ele falou isso, a gente queria as obras do Kuyper para o idioma da gente. E a gente até falou, quem sabe a gente conversa lá com a editora, lá nossa no Brasil, para ceder os direitos para traduzir para vocês. A gente também viu obras lá, nossa, a gente foi na gráfica lá deles, onde eles imprimiam os livros. Você vê, por exemplo, Cristo dos Pactos, em castelhano, obras de outros escritores aí também, obras importantes, e fala, cara, a gente ficou maravilhado com o que está acontecendo lá. O anseio deles pela literatura,
por estudar mais obras importantes, muita obra boa lá sendo traduzida, que você vê, cara, eu tenho essa obra em português, por exemplo. Você tem lá o Família da Aliança, do Van Groningen, por exemplo. Então tem várias obras lá que estão traduzidas para eles e que para nós já está aqui no Brasil há muito tempo, né? Então foi interessante perceber que as mesmas lutas que nós temos travado aqui, eles travam lá, e os mesmos anseios, as mesmas expectativas que nós temos, eles também têm. Então foi revigorante nesse sentido. Entender que o Brasil não está sozinho, né? Apesar da diferença de idiomas. E nesse ponto, então, que o senhor fala, quais foram as principais dificuldades, os desafios, ou situações que foram pontuadas lá, que os senhores podem se lembrar e têm notado, e que foram discutidas, e, por exemplo, dessas lutas que o senhor disse que nós temos muito semelhantes? Assim, tá, vamos começar. Uma primeira luta que eu acho que eles têm lá é a questão de manter a instituição. Porque quem mantém hoje é a igreja americana. Mantém com dólares, por exemplo. Nós fomos lá representar o Brasil, outros países também foram representados. A CLI praticamente bancou essas despesas. Ela banca as despesas com produção de livros. Então, eles têm essa primeira barreira, que não é uma barreira pequena, né? Certamente. Mas, para além disso, é de fato o avanço. E o reverendo Fernando deixou bem claro, há outras denominações que são irmãs nossas em Cristo, mas há outros movimentos que não são, que são seitas. Então, eles tratam das mesmas lutas, principalmente de teologias mais humanistas, né? Eles lidam com essas mesmas coisas nos seus países, porque venhamos e convenhamos, há muitas seitas que têm uma perspectiva mais de ganhar com o evangelho, elas tendem a crescer mais rápido. Certamente. E aí eles lidam também com isso em seus países. Então, nesse sentido, as mesmas lutas, a mesma luta de ter a pureza, né? De não negociar o evangelho, né? Você tem um evangelho que não é diluído, que você não abriu mão dos pressupostos, né? Da base do que é o evangelho. Então, esse é um outro desafio que eles têm. Eu creio que mais isso, o avanço de algumas seitas. E sabe uma coisa também, Samuel, que eu percebi assim, para quem está nos escutando, o que basicamente nós temos como base na nossa fé, calvinista, arminiana, essas coisas, um monte de história, mas não, o base para nós aqui são o protestantismo, e aí nós lembramos os solas, né? Que foram os temas da reforma protestante. Mesmo Lutero, Calvino, depois tem pontos de vista doutrinários diferentes, tal, irmãos, mas, né, você sabe disso, tanto de estrutura como alguns aspectos teológicos. Mas a base, que eu acho que isso eu gostaria de deixar bem marcado, que para nós isso é muito importante, é que nós temos como padrão final, o que é a primeira pergunta aliás, a primeira pergunta é a finalidade da vida nossa, mas a pergunta de nossos catecismos e tal, aponta que é só as Escrituras. E nesse ponto nós temos igrejas, inclusive que tem denominação reformada, ou nomes assim, né, mais tradicionais, históricos e tal, e que já não estão mantendo o mesmo padrão. Então, por exemplo, o representante de Porto Rico, contando isso, que em Porto Rico tem diversas igrejas, inclusive igrejas que seriam identificadas como igrejas reformadas, mas que não mantêm a pureza daquilo que nós entendemos que é essencial. Então, de novo, estou falando de pureza, né? Você tem que ser confessional de Heidelberg, confessional Westminster, você tem que ser confissão belga, tal. Não é isso. Mas a pureza que nós prezamos tanto as Escrituras são nosso único padrão de fé e prática. Que eu acho que se torna o grande identificador, porque nós tínhamos igrejas lá que tem o nome de presbiteriana, igreja que tem o nome de reformada, Batista tinha um Batista lá também. Eu creio, alguns não têm o nome, igreja cristã, certo? Mas parece que tem um sistema de governo mais chegado com congregacional, né? Batista também é assim, mas sem igrejas congregacionais. Mas todos estavam lutando pelo seguinte, é a pureza do evangelho. Nós precisamos lutar pela pureza das Escrituras como base. E, infelizmente, mundo fora, o que nós temos visto é que igrejas das mais variadas matizes ou denominações estão fugindo da base do evangelho. Seja como o reverendo Samuel acabou de falar, aquelas igrejas que têm uma outra visão a respeito do evangelho, seja uma prosperidade, seja, enfim, qualquer coisa, mas
isso está sendo destruído. E eu percebi que isso é uma coisa que acontece em muito lugar. E as questões éticas, isso foi falado lá algumas vezes, questão a respeito de família, a respeito dos princípios básicos. Então, a gente percebe que essa é uma luta em diversas igrejas. Né? O senhor falou da questão das famílias, né? Essa pauta identitária, né? Eles têm combatido também, não é uma coisa só no Brasil. Então, a ideologia de gênero, outras ideologias humanistas, né? Eles precisam lidar também com essas questões. Nós tivemos palestras específicas sobre esse assunto. Então, não é um assunto que é só do Brasil ou dos Estados Unidos. Na verdade, o que a gente percebe, a gente até comentou sobre isso lá, é que normalmente no Brasil sempre chega atrasado e vai embora depois, né? Então, essa cultura woke, por exemplo, que já tem esfriado nos Estados Unidos, tem perdido espaço, aqui no Brasil ainda é muito forte. Okay. Mas a gente percebeu que outros países lidam com a mesma luta nesse sentido, né? Essa briga por um evangelho mais puro e genuíno. E, de fato, independentemente da denominação, né? Se a igreja busca esse evangelho genuíno, seguir lá os pontos, né, do credo apostólico, enfim, é uma igreja sadia, uma igreja saudável, mas a gente vê que eles lidam também. Por exemplo, eu achei engraçado porque tem uma hora que a gente conversou sobre isso, se juntasse lá as igrejas lá representadas, não dava a igreja que nós fazemos parte, né? Não, talvez a do México dizem que é muito grande. Mas a do México, que é grande, que é a fundadora, não participou, não tem participado, né? Tinha os mexicanos, mas não tinha um que eles diziam que era ministro, né? Ministro não sei do que. Lá porque tem duas lá no México, né? Verdade. Parece que ele era da menor, não era da grande lá, que é a fundadora. É verdade. Então, assim... É verdade. Mas eles lidavam com as mesmas questões. Claro, o idioma era um fator limitador mais deles em relação a nós do que nós em relação a ele, porque de fato a gente conseguia entender muito do que eles falavam. Uma palavra ou outra, quando eles falavam muito rápido, né, que uns caras lá que não ajudavam na tradução simultânea, eles falavam ligeiro, aí eles perguntavam, você prefere que eu vá para o inglês? Aí no inglês eles mudam até a velocidade de falar. Conseguia falar, a gente conseguia entender, mas o contrário, nossa, parecia que tava aquelas máquinas catando milho na máquina, a gente falava assim, quase desenhando para poder tentar se expressar bem para eles. Mas foi desafiador lá. Na verdade, ela fala muito portunhol lá, né? A mistura de português com espanhol, né? E era divertido. Mas, assim, muito bom. Não perdemos comunhão por causa disso. Não, deu para se virar. Mas foi muito interessante e ver, porque daí você vê as lutas. Então, como o Samuel acabou de dizer, tem igrejas grandes, tem igrejas menores. Bom, de população, por exemplo, o Brasil é praticamente equivalente a toda a fala espanhola, né? Talvez tirando o México, né? Teve um irmão lá, uma denominação, não lembro qual, ele falou assim, eles tinham 40 igrejas na denominação. A denominação de vocês tem quantas igrejas? Aí ele falou a quantidade de igrejas, eles ficaram espantados, né, com o tamanho da igreja. Mas é uma igreja que é continental, né? O Brasil é um país continental. De fato. Então, qualquer denominação aqui, a nossa não é a maior do país, né? Qualquer denominação aqui, ela é muito grande. Ela acaba sendo grande, exato. Com muitas igrejas, muitos ministros. Mas em termos de representatividade do Brasil, o que foi pequeno, digamos assim. 9 pessoas. Mas só aqui do Brasil, nós temos igrejas reformadas aqui, inclusive foram entrevistados aqui nesse nosso podcast aqui. Mas, aliás, eu tenho esse propósito de ir atrás de alguns irmãos reformados no Brasil, de outras denominações, para ver se também não chegam a ser ao clear. Do Brasil, só a IPB estava lá. Aqui nós temos a Igreja Presbiteriana Conservadora, podia estar lá muito bem. A IPB foi convidada na condição de ser a igreja, uma das igrejas fundadoras, né? Aí foi lá. Mas não estava lá a Igreja IPC, Igreja Presbiteriana Conservadora, Igreja Reformada, as de origem holandesa mais para o sul, as de origem norte-americana mais para o nordeste do Brasil aqui, não tinha nenhum representante. Não tinha ninguém da IRB. Igrejas batistas reformadas também. Do Brasil, nada. Eu acho que eles não conhecem. Eu acho que eles não conhecem o que é a CLI, apesar de ter 30 anos, né? Quem sabe aí eu ouvi dizer aí que tem um vice-presidente no Brasil aí, quem não sabe, o tio Fernando aí foi eleito vice-presidente da CLI. Ainda me inventaram essa, porque se tem uma coisa que eu não tinha menor assim, ideia de que poderia acontecer, chega na hora lá, não, vamos escolher um brasileiro, não sei o quê, vai para lá, e tinha um que estava movimentando, né? Okay. E eu falei, por que você não vai você? Ele falou, não, eu já tô velho, eu não quero, não sei o quê. E aí o outro que estava lá, esse realmente representando a IPB, porque fazia parte da CRI, né? Então ele falou, não, eu não posso, só se for na suplência. Então, bom, resumão, fui eu. Nós saímos do Brasil com um representante meio que escolhido, que era esse irmão da CRI. Mas chegou lá, ele percebeu que tinha que ficar como titular,
Ele é médico, é É presbítero, médico, ele não é pastor. presbítero Então... e tudo. Aí, da última hora, o nosso amigo que ele tá citando aí, só perguntando, você tem interesse em ter... Cara, eu falei logo assim, eu não conversei nem com o meu conselho. Aí, claro. E o reverendo Fernando foi da fundação, né? O senhor já tinha sido vice-presidente, né? Não, eu tinha sido secretário. Eu era um dos secretários na primeira eleição. então, Primeira assim, diretoria, fui do um retorno secretário. às origens aí. Claro, exato. Mas, na verdade, não tem um trabalho grande, assim, não tem expectativa de trabalho. Parece que são 6 anos, é uma coisa comprida lá o mandato. Mas não tem, assim, ideia de fazer reuniões anuais ou semestrais. Vamos ter negócio online, né? Vamos ter reuniões trimestrais E qualquer online. coisa, o senhor ficar sobrecarregado, auxiliar do senhor, toma conta aí. Toma. Eu vou ver se o cara topa. Ele quase não topa nada. A gente pega da última hora, ele entra do mesmo jeito. Quem sabe, né? Mas o gostoso é isso, sabe? Você escutar, e a gente percebe aí a mão de Deus, né? Não é arrogância. Uhum. A gente percebe a mão de Deus, porque Deus, em alguns lugares, a própria sede lá da igreja que nos, vamos dizer assim, que promoveu tudo, que é a sede da Clear, mas também, como já disse o reverendo Samuel, é o lugar onde tem a gráfica. Ele ganhou, teve doações, ele montou uma gráfica. Então, ele tem uma gráfica pequena, uma coisa não é tão grande assim, mas todos os livros ele faz lá, ele imprime os livros estavam lá, né? Nós ficamos olhando, a capa ele faz lá, ele tem arte, é uma coisa assim, extraordinária, ele faz todas as coisas, e num terreno assim, que é uma pirambeira, que para nós seria, né? Sabe, aquela completa desnível. Ele fez vários andares lá para... Ele tem uma espécie de um ônibusinho velho, é japonês até, eu esqueci agora, ou não é Renault, né? É japonês mesmo. Mas um ônibusinho velho, que eu até tirei fotografia, porque fala, isso aí vai andar, e tem umas ladeiras para chegar no lugar, isso aqui não vai subir, não. Mas você desce, aí tem o salão de culto deles, as dependências da escola dominical, e desce mais um pouco, aí tem a livraria deles, desce mais um pouquinho, você tem a editora lá, a gráfica, né? A gráfica propriamente, e tem uma escola... É incrível o que os caras fazem. É uma coisa assim absurda. Domingo eu fui à escola dominical deles. Certo. Só dei uma passada muito rápida, porque eu tinha avião para sair de lá. Então, eu queria conhecer em loco o trabalho, tirar 1, 2 fotografias. E uma delícia você estar com irmãos, porque isso é uma coisa gostosa que nós temos. Você viaja, não chama igreja presbiteriana, batista, não tem esse nome, aquela comunidade ali. Mas os irmãos, assim, com aquele amor ao Senhor Jesus, isso é uma coisa importantíssima, né? Para mim, isso é muito inspirador. Sempre foi esse tipo de contato, né? E, além disso, além dessa constatação de lutas semelhantes, de conhecer pessoas diferentes, denominações diferentes, realidades diferentes, nós poderíamos dizer, não sei se os senhores perceberam isso, se teve isso lá também, um traçar de metas, um traçar de trabalho, de ação, já que existe uma periodicidade, vamos dizer assim, até longa, né? Entre as reuniões como essas que aconteceu, existe algumas diretrizes, alguns trabalhos que podem ser, assim, em parceria, ainda que seja no latino-americano. Eu propus de fazer uns congressos regionais. A intenção deles é ampliar os associados, né? Aqueles que fazem parte da CLI, buscar parceiros e parcerias, né? Isso por meio de editoras, igrejas? Isso, por exemplo, aqui eles se disponibilizaram em ceder alguns dos materiais que eles tinham para ser lançado no Brasil, por exemplo. Tá. E aí, claro, a gente tem a nossa denominação tem editora, tentaria com a nossa editora primeiro, mas tentaria outras editoras também. Eu tenho contato, eu sou do conselho editorial da João Calvino, da editora João Calvino. Okay. Eu, o reverendo Ageu e o Franklin Bruno, né? Então, falar com eles, ou falar com o Mondegismo da Vida, ou com a Trinitas, né, que é do reverendo Gustavo, é presbiteriano, mas tentar trazer para o Brasil alguns títulos que nós não temos ainda no nosso idioma, apesar que boa parte dos que estavam lá nós já temos, mas havia uns comentários bíblicos, havia alguns textos que foram escritos lá que daria para produzir para cá e, ao mesmo tempo, tentar dar a contrapartida que seria mandar para eles, por exemplo, Kuyper, outros títulos para que fossem publicados lá. Há um anseio muito grande deles de consumir boa literatura. Não sei se no idioma deles as más literaturas que nós temos aqui
também são publicados, possivelmente devem ser, mas tem muito escritor que é brasileiro, então fica por aqui mesmo, a desgraça, né? Mas assim, a ideia era pegar literaturas do Brasil, como Caipe e outros que estão em português, tentar levar para o idioma deles, porque há um anseio deles por consumir boa literatura, independente do aspecto, do espectro teológico, né? Mas consumir boas literaturas. Então tem essa questão, acho que é um desafio importante, aumentar a questão de associados, né? Porque é uma confraternidade latino-americana, mas venhamos e convenhamos, ele é muito forte nos países de língua espanhola. Tá. Você não vai ter, por exemplo, você fala assim, mas só tem na América Latina, só tem um Brasil de língua portuguesa. Mas no Brasil tem várias denominações. De fato. Então você consegue, estava se explicando lá, por exemplo, que as filiações não se dão apenas com denominações. Um presbitério pode se filiar, um sínodo pode se filiar, uma igreja local pode ser afiliada, né, e ter inclusive assento lá no congresso deles. Falou-se sobre o congresso daqui 6 anos, ser aqui no Brasil a possibilidade eu citei isso lá, de mas 2030, não sei, né? como é que faria isso exatamente, né? Mas de ter isso, eu acho que ainda é uma coisa muito a ser conversada, mas eu gostaria de trazer isso para cá. A próxima reunião é 2030. É. Então, até lá, aumentar a quantidade de afiliados para poder manter, porque lá, mais uma vez, louvamos a Deus pelos nossos irmãos norte-americanos que conseguem lá a PCA, né, mantê-los financeiramente, né? Mas se as 3 igrejas fundadoras mantivessem o seu compromisso de sustento lá da CLI e outras entrassem para ajudar também, e claro, infelizmente a gente tem que falar de recursos, porque para imprimir livro tem custo, né? Tem. Para organizar congressos como esse, amparar igrejas, apoiar igrejas financeiramente, tem custo. Então, acho que esse é um dos grandes desafios deles, né? Tornar a CLI algo mais latino-americano de fato. Apesar do nome latino-americano, você vai ter irmãos da América do Norte, norte-americanos da América do Norte. Você tem o México, tem o Canadá, algumas pessoas do Canadá ajudam lá também. Ajuda, mas acho que não estava presente. Mas não, tinha um canadense lá. O canadense e os americanos, né? Os norte-americanos também. Mas então, de igrejas que também abraçam os latinos nos Estados Unidos, né? Isso. Sempre, porque você percebe que o CLIR hoje, ele está mais na questão de publicação mesmo. Hoje, CLIR, tanto que era a comemoração do CLIR, da confraternidade, e da editora CLIR. Então, assim, aqui no Brasil, o Samuel já disse aí, mas assim, eu falei com eles, nós temos aqui um centro de distribuição, porque nós temos muito migrante latino-americano aqui, de língua espanhola. Tem muito colombiano, tem muito boliviano, tem muito paraguaio, tem argentinos, acho que um bom grupo também. Então, essas pessoas que moram no Brasil, com certeza consumiriam livros de língua espanhola. Para o brasileiro, se bem que para nós não é complicado. Como eu disse, quando eu estava no seminário, por causa da Felire, o Berkoff, a Teologia Sistemática, e a Institutas, era em castelhano, era o que nós líamos, né? Não tinha ainda naquela época na língua portuguesa. Então, não é difícil para o brasileiro. Mas, além da questão de traduzir, que o Samuel já disse, eu penso que podia ter um centro distribuidor e divulgar aqui. Então, nós mesmos conhecemos vários, né? Nós temos amigos que são colombianos, nós temos pessoas que vêm fazer o seminário aqui, que conhecemos, que são de países. Eu tive colega chileno na minha turma. Eu até entrevistei com o senhor um seminarista colombiano. Foi o... Diego Davi. Pronto, nós entrevistamos ele aqui que a gente tem, inclusive, no nosso canal. Então, e aí esse povo certamente seria consumidor, gostaria de ir nas comunidades deles, porque aqui em São Paulo, nós sabemos que tem comunidades, né, de imigrantes. Então, nós temos igreja coreana aqui, nós temos grupo de bolivianos que se reúnem em determinado bairro. Aqui em São Paulo tem grupos que formam. Esse material podia ser usado. Mas sempre assim, nós ganhamos lá, por exemplo, um presente que todos nós que estavam lá ganhamos, foi uma Bíblia da tradução espanhola Reina Valera, todos nós ganhamos. Bíblia, né? Então, e é uma excelente tradução. Já ouvi falar muito sobre isso, eu tenho já faz tempo um exemplar. E, enfim, fazer essa divulgação da palavra. Porque o que nós estamos precisando é de ter referências. Claro, acima de tudo, as escrituras. Acabei de falar isso, falei isso logo no início da nossa conversa. Mas nós precisamos de boa literatura, porque tem muita coisa por aí, como o Samuel já disse, muitos são autores brasileiros, mas tem muita
coisa que foge dos padrões bíblicos, o que nos traz tanta tristeza, né? Porque no Brasil é assim, é tudo evangélico, né? Vocês são evangélicos. Agora nós temos irmãos firmes e de diversas denominações. Já tivemos aqui entrevistas de igrejas também, né? Para falar sobre as igrejas. Você que está escutando aí, pode procurar aí na nossa lista aí, você vai ver que tem igreja reformada, igreja metodista, igreja independente, tivemos diversas aqui. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus também tivemos. Então são igrejas que são nossas igrejas irmãs. Então nós precisamos ter esse contato e lembrar, porque os dias vão ser maus segundo a Bíblia, e nós precisamos, os crentes precisam estar muito firmes. Nós estamos sofrendo uma certa oposição moral e ética, e por que não dizer ideológica, né? E tanto na teologia como ideologia mesmo, se é que a gente pode fazer separação, pode. Mas estamos sendo pressionados por todo lado sobre a nossa vida, né? E o cristão é chamado cada vez mais a ter um compromisso com Deus. E o cristão, que tem esse nome de cristão, mas ele se liga aos fundamentos que nós ligamos, é a Bíblia que é a nossa padrão, e é isso que precisamos divulgar cada vez mais, né? Essa confraternidade, e isso que os senhores estão dizendo, de reconhecer que há lutas iguais em lugares diferentes, me faz lembrar daquele texto de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, em que ele fala que você tem que ser firme, vigilante, porque Satanás anda ao nosso derredor ou ao nosso redor como um leão, pronto para devorar. E é interessante que ele acrescente lá, porque cientes de que essas mesmas coisas estão acontecendo com os seus irmãos espalhados em toda a terra, né? Eu estou fazendo uma ampliação, mas esse é o entendimento ali do texto. É interessante porque às vezes a gente entende que, ou pelo menos foca tanto na nossa própria luta pessoal, mas Pedro traz à tona essa perspectiva mais ampla para que a gente entenda que nós temos irmãos que lutam as mesmas lutas, talvez já tiveram vitórias em campos diferentes, a partir de entendimentos diferentes, que podem contribuir. Aí a gente sai dessa bolha, da nossa própria bolha, né, da nossa própria existência, e é jogado, ou é ampliado esse escopo aí da luta que nós temos como cristãos. Isso prova, isso que os senhores estão falando realmente testemunha do entendimento ali que Pedro dá pra gente na Escritura. E eu vejo, então, pelo menos da minha perspectiva aqui, a importância de encontros em momentos como esses. E é claro também, já que os senhores disseram que algumas igrejas, os senhores mesmos sentiram faltas de algumas denominações, de algumas igrejas, ou agora também trazem que outras pessoas podem se envolver de alguma forma nesse grupo. Nós sentimos falta porque eles não conhecem, né? De fato. Essa é a grande questão. Essa é a razão, exato. E o meu ponto agora seria justamente que esse programa, inclusive, é um programa que tem como finalidade divulgar esse trabalho, justamente para que essas pessoas possam fazer parte desses grupos. Porque é realmente curioso, eu perguntei justamente assim, como é a representatividade? E parece que realmente não se conhece esse trabalho lá. De repente, seja aí uma ponte, nós façamos essa ponte para que as pessoas conheçam esse trabalho e agreguem força. Afinal de contas, isso, penso eu, a partir do texto bíblico, como eu acabei de citar, não é algo de menor importância, tanto que esse é um argumento de Pedro para a nossa luta constante. E você vê, assim, tem contato, nós tínhamos lá pelo menos 2 representantes de rádios de países diferentes, rádios reformadas, né? Um deles, inclusive, conta a história da conversão dele e tudo mais. Ele, ideologicamente, ele não era um cristão de formação, o pai dele também não era. Então, ele teve toda uma formação marxista e ele é colombiano, mas de família... Ele tinha morado na Venezuela e tal, enfim. Mas ele é colombiano e a partir daí tem uma rádio na internet. A dele é de internet e ele tem antena também. Ele também transmite por meios, sei lá como é que chamaria, analógico hoje em dia, enfim. Ele tem, mas tinha outro também. Então, até vai ter um momento assim de falar, você tem uma rádio tal, divulgação. O Clear, se alguém está escutando e queria colocar isso, digita aí, porque hoje em dia você coloca no Google, por exemplo, pesquisa de busca, colocar Clear, C-L-I-R, mas o site é clear.org. Mas mesmo que você não escreva .org, você escrever Clear lá, vai aparecer Confraternidade Latino-Americana. E uma das coisas que é gostoso, assim,
Nós temos dificuldades. Todo mundo tem dificuldade. Mas, de repente, você encontra alguém de uma situação muito mais apertada do que a nossa. Muito mais apertada, muito mais difícil do que nós. Igrejas pequenininhas, denominações, como o Samuel já disse, pequenas, né? Poucas igrejas. Tem uma denominação lá que tinha 8 igrejas, eu acho. 8 ou 9 igrejas. E você vê aquela batalha do pessoal de como fazer. Tive contato, tivemos lá contato pelo menos com 3 seminários diferentes, de países diferentes, né? Então, reformados, etc. Então, tem um pessoal buscando bom ensino também em diversos lugares. Então, são coisas, assim, importantes a gente ver e que o crente está ali batalhando pela fé, para manter-se fiel às Escrituras. E aí, acho que é essa a coisa gostosa. A segunda coisa, realmente, é comunhão. Comunhão é uma delícia. É bom você dar risada, você brincar, seja com as questões de língua, né? Seja outras questões, fazer aquela... Da outra vez que eu fui, tinha muito argentino, eu não tinha argentino dessa vez, tinha argentino e tinha chileno, e você fala de brasileiro com argentino, mas a rivalidade entre Chile e Argentina é algo assim fantástico, né? E aí você fica rindo com as brincadeiras de um dos outros e tal, né? Nunca vi briga, graças a Deus. Mas é interessante você ver as realidades que temos de diversas coisas. Eu tive, por exemplo, o privilégio de ir ao Paraguai e eu tinha um colega meu que foi o primeiro pastor paraguaio e estava com câncer. Eu fui visitar na época lá em Assunção. Antes dele falecer, ele faleceu, e foi meu colega de seminário, não de turma, ele era um ano mais novo que eu, mas de seminário, Buenaventura Jiménez Lopes. E aí você vai lá nas igrejas, as igrejas funcionam ainda, não tem salão de culto, é uma coisa assim pequena, mas um amor pelo evangelho, né? E eu tenho vontade, até com essa questão do Clear, eu falei, eu acho que eu vou voltar lá em Assunção, procurar lá o pessoal da Igreja Presbiteriana do Paraguai, quero conversar com eles, que é que eu conheço, né? Deve ter igreja reformada também, deve ter outras igrejas assim, mas quem eu conheço são eles. Fala, eu vou ver se eu vou fazer uma visita lá e contar, e fazer uma divulgação para eles pessoalmente. Mas é importante você ver essa batalha. Samuel foi pastor numa cidade relativamente pequena, porque no Brasil, tudo perto de São Paulo é pequeno, não tem jeito. Até o Rio de Janeiro fica menor que São Paulo. Mas, assim, relativamente pequeno. Tem uma situação engraçada, né? Na época das eleições, Mossoró, a cidade onde eu fui pastor, nunca teve eleição de segundo turno. Porque pela quantidade de eleitores lá só tinha primeiro turno. Agora, em 2024, ia estrear o segundo turno. Aí o prefeito ganhou em primeiro turno lá, cara. Aí o pessoal ficou decepcionado. Eu queria experimentar o segundo turno. Só 2028 agora. Mas é interessante. A igreja que eu citei, eu acho que é do Panamá, que tem 8 igrejas, 9 igrejas, a denominação que nós conhecemos. E o grande missionário lá é brasileiro, cara. Ele foi de Minas Gerais para lá, tá fazendo um excelente trabalho. Eu fiz um stopover lá, parei lá. Pronto. Lá no Paraná. Eles foram de carro para lá, cara. Não sei quantas horas viajando lá para ir, passar por fronteira, enfim. Mas foi interessante. Ele era um dos pontos de contato nosso lá, porque falava português, a gente conseguia dar um alívio. Alexandre. Isso, conseguia dar esse alívio. Tinha outro lá, um diácono, interessante, o mundo é muito pequeno, né? Diácono de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, né? E aí nós sentamos lá para conversar, conversamos horas, falando lá da... Inclusive tem uma família que mora lá, que eles ficaram de acompanhar a família brasileira que foi morar lá, eles ficaram de dar um suporte. Então, assim, é muito pequeno esse mundo, né? Acaba que quando a gente vai nesses encontros, nessa troca de experiências, a gente começa também achando esses pontos de contato. E, assim, volto a dizer, foi desafiador, cansativo, né? A viagem para lá muito cansativa, muito longa. Quantos dias foi essa... O congresso foram 4 dias, né? Porque assim... A Assembleia foi no 4 dias. E tem mais a viagem que também... A viagem... Você vai trocando de fuso no céu, né? Sim. Então, assim, quando eu fui chegando na Colômbia, lá em Bogotá, ele foi por Panamá, eu fui por Bogotá. Não existe voo direto para Costa Rica. Quando eu vou chegando na Colômbia, aí atrasa 2 horas. Então parece que você não vai chegar nunca, né? E quando... Tá voltando o tempo. A gente tava no passado, vocês estavam no presente aqui. E aí, quando eu chego em São José, né? São José, lá na Costa Rica, são 3 horas de diferença lá. Então, é uma viagem muito cansativa, demorada. Eles foram antes e voltaram depois. Eu tinha alguns compromissos aqui em São Paulo, eu só consegui ir na véspera mesmo. Eu cheguei para dormir e acordar no evento. Acabado o evento também, eu já fui embora já.
eles conseguiram conhecer mais lá das igrejas. A companhia que eu fiz dava direito, eles chamam de stopover, né? Então você podia parar lá uns dias sem ter acréscimo na preço da passagem. E eu aproveitei e fiquei mais uns dias lá no Panamá também para conhecer a igreja lá. O reverendo Ligério também conseguiu conhecer lá. Eu fui assim, fui pro evento, fui embora, queria ter conhecido mais, mas a gente conseguiu conhecer ainda a cidade, conseguiu conhecer lá a missão, né? O local lá, como ele falou, onde tem um culto. E trocar experiências com os irmãos, né? Isso foi bem importante, apesar da limitação do idioma, né? A gente conseguia ter essas conversas e entender esses pontos de contato. Você falou sobre a questão da geografia, né? Que, independentemente da geografia, os desafios são os mesmos. Claro, você vai ter uma cultura, por exemplo, norte-americana de uma era mais pós-denominacional. Certo. Cultura europeia, uma era mais pós-cristã. Mas no frigir dos ovos, o desafio ele é o mesmo, né? A luta ela é a mesma. Por mais que hajam aparentemente adversários diferentes, é a mesma luta. E aí, para eles foi assim, eles faziam pergunta para nós como era no Brasil, ficaram maravilhados com o tamanho da denominação, mas tem as lutas deles também. Talvez a gente olhe para eles e ache que a luta deles é mais difícil, né? Mas possivelmente eles olhavam para nós também e pensavam, cara, o tamanho dessa igreja, deve ter muitas lutas lá também. Exato. Então foi esse momento também, as palestras lá, a pregação. Teve a última pregação lá do reverendo Green, né? Que foi bem desafiadora. Então, assim, foi importante a gente perceber que esses ventos de avivamento da reforma, de retorno à reforma, não tem acontecido apenas no Brasil. E eu não me refiro só a uma denominação, várias denominações têm retornado à doutrina da reforma, né? Mas perceber que esses ventos de reforma têm acontecido em vários lugares do mundo. E por ser em vários lugares do mundo, existe alguma relação dessa confraternidade latino-americana com outras confraternidades? Os senhores sabem dizer isso? Quando surgiu essa fraternidade, ela surgiu por diversos momentos. Diversas igrejas reformadas foram se desviando dos princípios básicos da reforma e tal. E aí um grupo de igrejas saiu desse WORC, Word... não lembro mais agora o que é o WORC, mas enfim, é um grupo que se tornou... abandonou os princípios bíblicos da fidelidade às Escrituras. Certo. E daí, as três denominações, a mexicana, uma das americanas e a brasileira, nós nos unimos e formamos esse CLIR. Com outras igrejas já apensas, mas as três grandes eram essas, né? E desse grupo surgiu uma entidade mundial. Então, por causa desse start aí, desse grupo reformado, tradicional, surgiu uma entidade mundial. Então, existe hoje uma aliança mundial, certo? Inclusive presidida por um brasileiro, né? O Davi Charles Gomes, sim, que é o presidente atual. O chanceler do Mackenzie. Foi entrevistado neste programa. Ele é o presidente dessa entidade mundial. Então, existe isso. Eu não sei se existe... Eu tive um privilégio de ir para Portugal e... Desculpe. Fui para Portugal mesmo, mas eu fui para Inglaterra. E eu vi uma coisa muito interessante, né? Os anglicanos, a reforma anglicana, para nós, reformados, é uma reforma assim meio... o rei Henrique VIII lá, ele fez aquilo só para poder divorciar, casar de novo e tal, e provavelmente foi isso mesmo. Mas, então, a gente sempre olha a igreja anglicana meio assim, desconfiado, na igreja protestante, eu pelo menos, né? Assim. Mas um grupo de anglicanos, eu estive lá com uma igreja não... denominacional dessas grandes denominações, chama inclusive Igreja Cristo, né? Então, Christ Church. Então, eu estive nessa igreja, numa cidade lá no sul da Inglaterra. Depois nós estivemos passeando, fomos numa igreja anglicana lindíssima, aqueles prédios de 300 anos, 400 anos, sei lá quantos anos. E um grupo de crentes de denominações diferentes, tinha batistas também, em volta de a palavra... seu fundamento. Novamente, a pregação da palavra, certo? Não era um grupo que, diríamos, reformado, não é essa a questão. É um grupo cristão, mas firmado na palavra. Então, eles têm um movimento, ainda não é uma fellowship, não é uma coisa qualquer, uma fraternidade, mas existe um movimento de união dos crentes que fazem questão de que a Bíblia seja o fundamento da fé, que é o que nós pregamos, é o que nós acreditamos. Então, essa identidade, uma coisa assim que se fala, mas temos anglicanos também, tem alguns anglicanos que não se conformam com certos caminhos da igreja anglicana, e lá é a igreja da Inglaterra que chama, né? Tem alguns escoceses que
Lá também chama Igreja da Escócia, não tem um nome presbiteriana, batista ou congregacional, é a Igreja da Escócia. Mas grupos de pessoas, nós percebemos aqui e acolá, que estão se levantando dizendo, peraí, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O sola escritura lá do início, que foi o que moveu Lutero, o que também moveu Calvino, os nossos pais teológicos, vamos dizer assim, movimentados sempre por isso, a volta às escrituras. A escritura é o nosso fundamento. Então, o que eu vejo mais do que uma coisa assim de igreja calvinista, ou isso ou aquilo outro, é a fidelidade aos princípios básicos. Perfeito. Então, isso eu acredito que existe em outros lugares do mundo. Estou falando que tem até uma aliança mundial que é assim, né? Uhum. E a fraternidade latino-americana é assim, o fundamento é esse. E buscamos essa comunhão, precisamos ter. Um ex-presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, muitos anos atrás, eu lembro de uma conversa, e nós estávamos conversando assim num intervalo de reunião, algumas pessoas, eu estava lá junto também, e ele disse assim, nós não podemos nos isolar, ele disse. E naquela época, 86, acho, ele falou assim, e qual que é a igreja com que nós temos mais afinidade? Ele falou, eu estava lá, né? Ele falou assim, a Assembleia de Deus. Porque são pessoas piedosas, pessoas ligadas, buscam na Bíblia como seu fundamento. Naquela época, estavam estruturando o seu ensino teológico naquela época, a ETAD e tal, faculdade não, seminário, editor e tudo mais. E ele falou, nós não podemos nos isolar, nós temos que encontrar nossos irmãos, porque vai ter hora que você vai precisar estender a mão para alguém. Então, isso é um privilégio, quando a gente vai em qualquer cidade e no domingo procuramos uma igreja para cultuar, nem sempre encontramos a igreja da nossa denominação. E algumas vezes o estilo de culto é diferente do que eu estou acostumado, do que eu aprecio mais, ou que eu entendo que deve ser, mas são meus irmãos. E eu já tive esse privilégio de entrar em igrejas não são da minha denominação, em lugares que eu não tinha uma igreja da minha denominação, e tive comunhão com os irmãos lá, né? Às vezes a língua é até diferente, né? Já tive esses privilégios também de encontrar línguas diferentes, e você canta baixinho o hino em português enquanto eles estão cantando em, sei lá, francês, no meu caso, ou em inglês. Então, e você canta lá baixinho, a mesma melodia e tal. Então, é comunhão. E qual que vai ser a língua do céu? Então, estava a briga lá no Clear. Isso era esse famoso que nós estamos falando aí, dizia assim que o português é a língua dos céus, né? Dos anjos, e vai ser... Ninguém sabe o que vai ser, se vai ser hebraico, aramaico ou nada. Não é uma questão de discussão. E eu falei isso para eles lá, né? Eu falei que eles têm tanta dificuldade de entender. Eu falei, uma das coisas é que nós no Brasil, como é um país muito extenso, nós estamos acostumados ao sotaque. Você está escutando, Samuel tem um sotaque, eu tenho outro sotaque, e o paranaense aí tem outro sotaque também. Então, nós temos alguns detalhes assim que você fala, o que é piar mesmo? Eu já sei o que é piar. Mas você, né? E a gente está acostumado, a ouvir, a gente acostuma com acentuação diferente e tal. Teve uma situação em Pernambuco que a pessoa falou, eu comentei alguma coisa, a pessoa falou assim, oxe, então. Aí eu falei assim, então o quê, homem? Não, oxe, então continua. ou concordo, né? Como é que vocês têm no Aí eu reclamei, eu falei assim, cara, para de falar oxe, então, bicho, coisa. Aí eu falei assim, apoio. Aí eu falei assim, o que é apoio? É oxe, então no interior. Vai, cara, fala o que você Paraná quiser. É e daí? É e daí? Aí você fala, então, e termina com e daí? Aí, mas e daí o quê? Aí é só pra finalizar. É a palavra deles, termina. Então nós brasileiros estamos meio acostumados de dar risada, a gente brinca com a coisa e tal, mas estou acostumado. Então, e eu penso que o pessoal da língua hispânica, não tem esse ouvido para... Não, ele acentuou a última sílaba, ele acentuou a primeira sílaba. Para nós não é um problema para nós, né? Às vezes, realmente, o oxe, então, eu não conhecia. Essa eu não conhecia. Pernambuco. Tá vendo? Oxe, então. Essa eu não conhecia, não. E para eles, isso é muito mais complicado de enfrentar a barreira para entender. Mas oxe, então, é tão universal, só para abrir um parênteses aqui. O oxe, então, é o seguinte, oxe, então, é continuando. Por exemplo, eu estou falando com você termina de falar assim, oxe, então, aí eu continuo a falar. Ou o cara fala com você, concorda e fala assim, oxe, então. É tanta coisa. Versátil. É versátil. Vai aprendendo aí. Meus irmãos, muito bom saber dessa história, dessa experiência que os senhores tiveram e também trazendo esse
essa experiência para nós, compartilhando conosco de fato. Nós estamos chegando aí mais a um fim, caminhando para o fim do nosso programa. Eu queria agradecer os senhores por ter tirado esse tempo para a gente conversar sobre esse assunto. E isso também ajuda a gente a perceber que a gente deve realmente unir forças. Eu acho que isso ficou bem claro aqui para nós. Já que nós temos as mesmas batalhas, que nós façamos isso, então, aproveitando dessa oportunidade. É um dos meios, né? E se há essa facilidade, digamos assim, e a gente tem muitas facilidades hoje para a gente se unir nessa luta, que a gente faça isso de fato. Eu queria agradecer a presença dos senhores, que Deus abençoe o trabalho de vocês, inclusive nisso. O pastor Fernando agora tem um cargo mais específico. Exato, vice-presidente dessa confraternidade, que Deus abençoe o senhor também. E muito bom recebê-los. Graças a Deus. Que legal, bom. Samuel. Muito bom a gente se ver outra vez. Bom voltar aqui. Faz tempo que a gente não se via, né? Pois é isso mesmo. Passou uma semana se vendo todo dia. Eu dormi em cima da cama dele. O beliche, ele era embaixo, eu era em cima lá. Olha aí, ó. Compartilharam e lá a gente também. no fuso horário lá louco. Ele acordava 4 da manhã. Porque por causa do fuso horário era 7 aqui. Poxa. Aí 4 da manhã ele acordava, então eu acordava junto, né? Ou não. Mas foi bom. Eu tô com o professor convidado na teologia do Mackenzie, né? Ok. E a gente já conseguia ver lá, pelo menos eu como professor, o desejo do pessoal de voltar à doutrina da reforma. Ótimo. Assim, os olhos brilhando, assim, quando eu comecei a expor aliancismo, uma só igreja... Uma coisa tão básica pra gente. Uma só igreja de Gênesis e Apocalipse, mostrando os textos bíblicos, mostrando claramente que há um só diálogo, né? Um só roteiro em toda a escritura. Os olhos deles brilhavam. E a gente pôde ver isso lá na Costa Rica, né? Outras igrejas que têm descoberto essa teologia, os olhos têm brilhado, né? Então foi bem desafiador. Eu agradeço o convite de poder voltar aqui. Muito poder revê-los, que Deus continue abençoando vocês. E não precisa ser para falar de Clear, né? Eu espero que você venha uma outra hora. Não, ainda não combinado você vir aqui mais alguma. As minhas quintas estão mais tranquilas agora. Então tá bom, beleza. Se Deus tá quiser. E você que nos acompanhou aqui nesse programa de hoje, muito bom, que bom que você esteve aí conosco. Nós então tivemos essa conversa justamente para mostrar a relevância dessa união que há, fraternidade mesmo. De fato, a palavra de Deus nos fala sobre esse amor fraternal e também, como citei aqui, nós discutimos, inclusive, é importante considerarmos o fato de que nós estamos nas mesmas lutas e, portanto, que nós unamos forças de fato. Então, de repente você ficou conhecendo agora esse trabalho, ou conhece alguém que gostaria de conhecer esse trabalho, você pode indicar esse trabalho, você pode divulgar as nossas plataformas em vários lugares. Nós temos no teomedia.com, você encontra no YouTube também este programa, você encontra algumas outras programações em outros tipos de mídias, como o Teomedia Blog, você encontra também este programa em outras plataformas que são só áudio, por exemplo. Você encontra em vários lugares, você pode acessar, você pode pesquisar. E, inclusive, por esse programa ou por outros. Nós já falamos, inclusive citamos aqui alguns convidados, alguns assuntos que já comentamos aqui, que nós temos esse objetivo de glorificar a Deus nesse assunto. Falando sobre teologia, sobre vida cristã, sobre fé. Então, nós esperamos que Deus te abençoe, que de fato esse programa tenha sido estimulante, tenha sido inspirador em algum nível para você, para que você ore por esse trabalho, para que você ore por esses irmãos, para que você una forças de outras maneiras, se você puder também, mas que de fato nós façamos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que também foi lembrado aqui como nosso referencial, a base, a nossa regra de fé e de prática. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa aqui, assim que Deus nos permitir. Esperamos você.